conseguimos identificar, né, após a análise desses aparelhos celulares que foram apreendidos nessa prisão em flagrante do dia 15, como a doutora comentou, nós conseguimos identificar uma organização criminosa dividida em 3 células. A primeira célula é a célula daqueles que efetivamente arrebatam as vítimas, né, que a gente chama aqueles que estão na pista, que mediante violência, grave ameaça, capturam as vítimas. A segunda célula é composta por aqueles que a gente chama de tripeiros, que são aqueles que mantêm contato tanto com a vítima, solicitando o que a gente chama de resgate, solicitando o pagamento dos valores, e mantém contato com as pessoas que cedem as contas para que isso seja feito. Essas pessoas a gente chama de pena. Então, a gente conseguiu identificar essas 3 células dessa quadrilha, conseguimos comprovar que as pessoas que efetivamente cediam as contas sabiam da origem delituosa deste recebimento de valores, inclusive negociavam percentuais, porcentagens, comissões para que elas pudessem ceder essas contas. Inclusive a gente diz, né, doutora, que essas pessoas são praticamente coautoras do delito, né, que a gente entende aí que é aquele sequestro de antigamente, mas hoje, utilizando a modalidade tecnológica, são peças extremamente importantes, porque sem elas, a obtenção da vantagem financeira, que é o objetivo principal desse crime, não aconteceria. Então, todas elas foram presas por integrarem uma organização criminosa, mediante análise também dos aparelhos celulares que nós apreendemos hoje, de inúmeros registros, inclusive textuais, né, de que essas pessoas cooptavam mais contas e mais pessoas para a prática destes crimes. E nossa investigação ainda prossegue, porque ainda tem muito mais gente que precisa ser investigada e, consequentemente, vai ser alvo também de novas operações. E quantas pessoas foram presas? Dessas pessoas que foram presas, que fazem, que recebem esse dinheiro e que repassam. Qual é o perfil delas? São desempregados, são pessoas de baixa renda? Eu vi entre eles 2 pessoas usando o uniforme de gari. Porque eram garis mesmo? Então, na verdade, não existe um perfil criminoso, né? Para que a gente possa detalhar um perfil dessas pessoas, a gente precisaria fazer um estudo muito mais pormenorizado sobre isso. Mas são pessoas, o que a gente pode dizer, que elas querem dinheiro fácil, né? Então, assim, no afã de ganhar 200, 300 reais ali para simplesmente ceder uma conta, acaba participando desse tipo de crime de forma, assim, muito importante, né? Para que esse crime se consuma. Mas são pessoas novas, pelo que a gente viu na prisão, eles são pessoas extremamente novas, adolescentes, 20 e poucos anos. Sim, Queria que a senhora falasse um pouco disso também, por favor. São pessoas jovens, né, que às vezes têm um trabalho, às vezes não, mas que vêm no crime, como a maioria dos crimes financeiros, né, a gente tem esse tipo de perfil, uma forma fácil de ganhar dinheiro. Qual é a percentagem que eles pediam? 5%, 10%, 15%? De 10% a 20%. Doutora, desses 19 mandados de prisão, foram efetuadas quantas prisões? Foram mandados de busca e apreensão, né? Nós representamos pela prisão temporária também, mas isso foi negado, né, pela justiça, entendeu que seria viável apenas os mandados de busca. E todos esses mandados de busca foram cumpridos, alguns ainda estão em diligência, mas de todos eles nós conseguimos 12, efetivamente, 12 positivos, né, com 11 prisões. A senhora poderia descrever como é que foi o fato de um deles ter entrado em confronto com a polícia? Nós estávamos, uma equipe do nosso distrito estava no cumprimento desse mandado, e aí avistou, bateu na porta, e assim que abriu a porta, um dos indivíduos, que inclusive foi preso no dia 15 e solto na audiência de custódia, estava com a arma apontada para o policial se identificou, ele efetuou 2 disparos, e para poder salvar a própria vida e a vida dos companheiros, ele acabou disparando contra esse indivíduo. Quem é esse rapaz, doutor? Quem era ele? Tem nome dele, qualificação, a função dele na quadrilha? Na verdade, esse rapaz, ele foi um dos 4 autuados em flagrante daquele dia 15/3, apresentado pela Polícia Militar. Esse rapaz, ele era, dentro dessa organização criminosa, aquele que efetivamente perpetrava o roubo, o emprego de arma de fogo. Ele abordava as vítimas para depois levar em cativeiro. Tudo indica que esse local onde nós fomos cumprir o mandado de busca hoje era utilizado por ele para manter as vítimas durante todo aquele período em que se tentava fazer as transações bancárias.
ou via Pix, ou transferência, ou até mesmo utilizando maquininhas de cartões. Eles pegavam os cartões que as vítimas possuíam e iam passando. Essas máquinas, elas eram cadastradas em nome desses indivíduos que forneciam as contas bancárias. Então, esse rapaz, o primeiro nome dele é Clevin, ele já foi preso no dia 15/3, saiu em audiência de custódia e hoje, após o cumprimento do mandado de busca, acabou sendo morto em confronto com a Polícia Civil. Eu queria que você falasse sobre a grandeza da operação, muitos policiais envolvidos, diversos departamentos da Polícia Civil daqui, né? Na verdade, o que acontece? Quando nós vamos cumprir esse número grande de mandados de busca e tendo em vista a complexidade das investigações e sabendo que nós tínhamos nessa organização criminosa indivíduos que poderiam estar armados, que são aqueles, como a doutora disse, denominados pista, nós sempre reforçamos o efetivo. Em regra, nós usamos todo o efetivo do distrito policial, que vai cumprir o mandado, porém nós temos um grupo operacional da seccional, que é o Grupo de Operações Especiais, o BOI, que aproveita para fazer toda a parte de contenção, o acompanhamento no cumprimento desses mandados. No entanto, existe também um grupo operacional do nosso departamento, que é um grupo de resposta tática rápida, chamado GRT, onde policiais também de outras seccionais aqui da Grande São Paulo fazem parte. Então, foi todo esse efetivo utilizado. Em média, 100 e poucos policiais, 46 viaturas, porque eram 15, inicialmente 15 endereços, 19 cumprimentos de mandados, endereços próximos, endereços distantes uns aos outros, e a gente sempre precisa pensar que alguma intercorrência pode ocorrer. E sempre tem viaturas rodando para o apoio eventual.